Olá! Está começando mais um Fronteiras da Saúde, um programa do Núcleo de Exercício ao Combate Ilegal da Medicina aqui no CIMERS. Meu nome é Mônica Berg, sou diretora aqui no sindicato. Aqui, no nosso programa, a gente conversa sobre informações de qualidade para trazer para a população, curiosidades e principalmente informações sobre a atuação profissional da área médica e das áreas que fazem fronteiras na saúde. Hoje um tema bem interessante ao meu ver, pelo menos para mim ele foi bastante interessante ao buscar esse tema. Uma dúvida bastante frequente na população que pode impactar o tratamento de pacientes. Qual é a diferença entre o cirurgião bucomaxilofacial e o cirurgião de cabeça e pescoço? Ambos vão estar atuando na cabeça, né? Ambos vão estar atuando em uma região muito próxima. Mas a gente vai conversar com dois profissionais da área, selecionados a dedo aqui. Então, conversaremos com o cirurgião bucomaxilo, o Dr. Vladimir Poli, e o cirurgião cabeça e pescoço, o Dr. Felipe Detânico. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. E logo vamos começar, então, conversando um pouquinho. Vou fazer perguntas alternadas aqui para um, para outro, o nosso bate-papo aqui. Começando contigo, Dr. Vladimir. Dr. Vladimir, para a gente começar um pouquinho bem didático, o que faz um cirurgião bucomaxilofacial? Então, inicialmente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando, explicando um pouco da especialidade que muitas pessoas nunca ouviram falar e a maioria acha que não sabe que essa especialidade vem da faculdade de odontologia. Somos dentistas, né? Somos cirurgiões dentistas. E a gente tem um curso de especialização ou de residência para ganhar o título de especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Dá para fazer um resumão bem claro, bem fácil de entender, dividindo a nossa atuação em basicamente dois tipos de cirurgias. As cirurgias realizadas dentro da boca e as cirurgias realizadas fora da boca. A imensa maioria das cirurgias são realizadas dentro da boca, tá? Que também são realizadas por outros cirurgiões dentistas, mas não especialistas em cirurgia bucomaxilofacial. O que são essas cirurgias? São extrações de dentes, são extrações de sisos, tracionamento de dentes que ficaram retidos, implantes dentários, né, já bem difundido. Hoje em dia é o melhor tratamento para a recuperação de dentes perdidos. Muitas vezes esses dentes perdidos são perdidos há muito tempo e tem uma reabsorção do osso, então a especialidade da cirurgia também faz enxertos ósseos, né, além de tratar infecções de origem odontogênica, de origem dentária, biópsias, frenectomias, enfim, todas as cirurgias que são realizadas dentro da boca. Mas a nossa área avança um pouquinho e sai um pouquinho da boca, e aí a gente fica numa área entre o teto da órbita, mais ou menos a região do supercílio, ali para o pessoal conseguir entender, e a base da mandíbula, especificamente o ocioide, que é o osso do pescoço aqui. Então, dá para dizer que é o terço médio, o terço inferior da face, e aí dentro dessa região, por fora da boca, a gente faz cirurgias de traumatismos ósseos, né, de fraturas, acidentes automobilísticos, acidentes de moto, quedas, enfim, todos os traumas nessa região. Por incrível que pareça, é um dentista que arruma quando tu faz uma fratura na massa do rosto, né? As cirurgias ortognáticas é uma área bem específica dentro da cirurgia bucomaxilofacial, que é a correção de deformidades faciais, pacientes prognatas ou pacientes retrognatas, que tem essa desarmonia da face, é realizada através dessas cirurgias. Cirurgias de patologias grandes, né? Cistos, tumores benignos, também é realizado. As condições, aquelas de lábio leporino e fenda palatina, também são realizadas por cirurgião bucomaxilofacial. E, fechando essas grandes áreas, essas grandes cirurgias, tem as cirurgias da ATM, da articulação temporomandibular, tá? Que é a articulação que faz a abertura e fechamento da boca. Então, dá para se dizer que é uma área dentro da odontologia, bem específica, e dentro dessa área a gente ainda tem algumas subespecialidades de cirurgias maiores e cirurgias específicas. Basicamente, cirurgia ortognática, cirurgia de ATM, mas
para o pessoal entender, é mais ou menos essas cirurgias dentro da boca e no terço médio, no terço inferior do rosto, da face. Já estou super impressionada com a quantidade de cirurgia que tem aqui. Tem muita coisa para fazer. E, então a maioria dos cirurgiões bucofaciais, eles não fazem todas essas cirurgias. Eles se especializam mais em implantes, ou mais em cirurgias de ATM, ou cirurgias ortognáticas. Claro que tem alguns que conseguem realizar, a grande maioria, mas são cirurgias bem complexas, grandes, difíceis, então tu dominar perfeitamente todas elas, às vezes é um pouco complicado. Eu acredito que na cirurgia de cabeça e pescoço deve ter algumas subdivisões também. E várias relacionadas ao trauma, né? Principalmente. É uma área muito relacionada ao trauma. A gente, principalmente no Brasil, onde a gente tem muito motociclista andando, se alguém quiser um tour pela cirurgia bucomaxilofacial, é só fazer um plantão de 24 horas no HPS que vai ter... Certamente alguma coisa vai caso. Assistir. Nossa, é bastante coisa mesmo. Doutor Felipe, vamos lá, da cabeça e pescoço. Pô, Mônica, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite também, doutor Vladimir. Bom, apresentando a cirurgia de cabeça e pescoço, para quem não conhece, também é uma especialidade da medicina, também existe essa confusão, né? Muitas vezes acha que é uma especialidade da odontologia, né? A gente acaba muitas vezes recebendo alguns pacientes com queixas que a gente acaba encaminhando para o bucomaxilo, né? Essa questão da ortognática, por exemplo, é muito comum. Mas o cirurgião de cabeça e pescoço, ele basicamente trata tumores da região da cabeça e pescoço, né? Então, a gente tem uma divisão ali entre o sistema nervoso central, então, aquela separação da base do crânio, né? Da meninge para o exterior da face, até a região supraclavicular. Então, uma área bem ampla ali, né? Basicamente, a gente trata as doenças, tanto anatômicas, né? Principalmente as doenças tumorais, né? Tumores benignos ou tumores malignos que acomete essa área. Então, a gente tem as glândulas salivares, né? Então, tumores de glândulas parótidas, tumores de glândulas submandibular, das glândulas endócrinas aí, da tireoide e da paratireoide, né? Temos os tumores de laringe, faringe, os tumores de boca, os tumores da base do crânio, né? Então, a gente tem uma área ampla aí também. Existe alguma subespecialização, que às vezes é nessa questão, por exemplo, de malformações, tipo lábio leporino também, fendas palatinas, que a gente tem uma subespecialização que é o cirurgião crânio-maxilo, né? Que é uma subespecialização direcionada a otorrinos, a cirurgiões plásticos e cirurgiões de cabeça e pescoço, né, que também trabalham muito nessa área e atendem também trauma de face, né, essa questão óssea. Não é a área que eu trabalho, mas a gente tem alguns colegas que se fizeram essa subespecialização. Então, principalmente essa questão de tumores, né, alguma coisa de malformações, que é essa área, né, da crânio-maxilo, e também as malformações de cabeça e pescoço, ali, aquelas malformações congênitas, cistos branquiais. Mas, basicamente, é uma especialidade médica. Então, tem a formação da Faculdade de Medicina, depois tem a especialização em cirurgia geral, ou hoje também otorrinolaringologia, e aí depois se faz a especialização em cirurgia de cabeça e pescoço. Né? Também deriva da otorrino. Também deriva, hoje em dia também da otorrino. Né? Antigamente era só exigia, o MEC exigia que fosse cirurgião de cabeça e pescoço, cirurgião geral para se tornar cabeça e pescoço. Aí uma resolução nos últimos anos também aborda, porque os otorrinos também trabalham muito nessa área, e também existe um curso de extensão, e agora tem a residência em si também, que eles podem seguir como cirurgião de cabeça e pescoço, iniciando na otorrinolaringologia. No trauma também tem atuação? Tem, principalmente cirurgião crânio-maxilo, tá? Ela é mais restrita a essa subespecialização. Então, precisaria ter a formação em cabeça e pescoço e depois fazer uma formação em crânio-maxilo via de regra. Tem também, tá? Não é a área que eu atuo. No Brasil, como o doutor Vladimir falou, tem muito buco-maxilo, trabalha muito com essa área de trauma. A gente tem poucos cirurgiões crânio-maxilo, né? Mas tem essa questão do trauma também. Né? Então, bastante jogador de futebol, bastante acidente de moto, a gente tem muito entregador, né?
Não vamos falar mal dos motociclistas, porque não são eles, mas é um perigo nesse país que a gente tem um o país trânsito com particularidades bem... É muito caótico. Bem específicas mesmo, Sim. que acabam levando a necessidade dessas duas áreas de atuação tão importantes, principalmente eu estou enfatizando a questão do trauma aqui, mas Sim. claro que tem todas as outras áreas para atuar. Doutor Felipe, deixa eu te perguntar, existe alguém que busca direto um cirurgião de cabeça e pescoço, e quando que ele tem algum alerta para isso? Hoje que seria? em dia, com a internet, a gente acaba recebendo pacientes direto, né? Porque hoje em dia eles vão no Google, vão e pesquisam onde é que eu devo ir, né? Antigamente era basicamente indicação. O paciente ele procurava o bucomaxilo, procurava o otorrinolaringologista, o endocrinologista, ou o cirurgião oncológico, o oncologista, e a gente recebia o encaminhamento desses profissionais. Não era tão direto. Hoje tem acontecido com muito mais frequência, porque o paciente vai em busca da informação, digita lá no Google onde é que eu devo ir. Então, quando ele tem aqueles sinais de alerta, né, Mônica? Nódulos no pescoço, né? Rouquidão, que é a disfonia persistente, uma dor de garganta que não melhora, o paciente faz um tratamento com antibiótico terapia. Faz a parte clínica exatamente, ou ele vê uma ecografia e vê um nódulo da tireoide, fez um exame de revisão, identificou algo, botou na internet, se assustou, vai nos procurar. Mas basicamente são feridas na boca que não cicatrizam, né, úlceras orais, essas dores de garganta persistentes, nódulos no pescoço, né? Então, e rouquidão, assim, que não se resolve em 2 semanas, são indicações de procurar um cirurgião de cabeça e pescoço. Perfeito. Doutor Vladimir, e o bucomaxilo, mais indicado quando? Quando que deve ser buscado? Basicamente, cirurgias intraorais, é a grande maioria, né? Porque existe uma diferenciação da maioria da população entre dentista e cirurgião. Mas, na verdade, todo dentista ele é um cirurgião dentista, né? Porque, por definição, até a remoção do macárie é um procedimento cirúrgico. Então, muitas vezes, quando eles querem fazer uma cirurgia no rosto, eles procuram o bucomaxilofacial, tá? O carro-chefe, digamos assim, são as cirurgias de sisos, de terceiros molares, né? Eu não sei se não é a cirurgia mais realizada no mundo, acho que até mais que as cirurgias plásticas e até acho que mais do que cesariana, porque a imensa maioria da população tem 4 sisos e a imensa cirurgia, e a imensa maioria da população tem que remover os 4 sisos, até por uma tendência evolutiva. Então, basicamente são cirurgias bucais, alguma dor de dente, algum gosto ruim na boca, né? Sisos, dentes mal posicionados, eles geram impacção alimentar, dá esse gosto ruim. E quando tem a perda de dentes e querem ter a reposição desses dentes através de implantes, de enxertos, né? A reabilitação bucal também é muito bem feita. É muito feita. A gente tem ainda dentro da odontologia uma especialidade que é a implantodontia, que faz só implantes, que na verdade é uma junção da especialidade de prótese com a especialidade de cirurgia, porque o implantodontista, o que ele faz? Ele faz a cirurgia para a instalação do implante e depois ele faz a prótese sobre o implante. Deriva do bucomaxilo ou não? Não precisa ter a formação do bucomaxilo para ser implantodontista? Não, se formou a graduação em odontologia, pode fazer especialização e implantodontia. Então, tem essa subespecialidade, essa especialidade que confunde um pouquinho com o bucofacial, porque o bucofacial, à medida que ele tem uma formação mais ampla, faz cirurgias maiores, atendimentos em hospital, né? Ele faz enxertos maiores, enxertos extra, com áreas doadoras fora da boca, com áreas doadoras extra-orais. Tem essa capacidade de fazer cirurgias um pouco maiores, grandes reconstruções. Então, basicamente, são cirurgias intrabucais, sisos, dentes e algumas biópsias pequenininhas, né? Carocinho ou gosto ruim, para tratar infecções, e os implantes. As cirurgias maiores já vêm mais por indicação de ortodontista, de outras áreas. Sim, perfeito.
Doutor Felipe, tem sobreposição nessas duas áreas? Em que situações vocês acham que... vocês não, Felipe. Em que situações existe essa atuação de forma complementar? Isso acontece? Acontece rotineiramente, eu diria, né? Os tumores de cavidade oral, muitas vezes, grande parte deles, né? Eles acometem ali a parte de mandíbula, a parte de ossos da maxila. Então, a remoção do tumor implica, em grande parte das vezes, na remoção dessa massa óssea, o que vai alterar certamente a questão da funcionalidade, por exemplo, de oclusão dentária, né? Então, que vai prejudicar a mastigação. Então, muitas vezes não, quase sempre, quando isso acomete, a gente trabalha em sinergia com o cirurgião bucomaxilo. Ou ele vai nos ajudar na questão da adequação bucal transoperatória, tá? Ou no pós-operatório mesmo, vai ter que fazer um implante dentário, ou às vezes muitas vezes as ressecções a gente usa retalho livre para reconstruir com retalho de fíbula, aí vai precisar fazer a adequação e depois colocar ou próteses dentárias com uma adequação de oclusão adequada. Às vezes tem o distúrbio da ATM pós um procedimento cirúrgico. Então a gente está sempre trabalhando em sinergia com o cirurgião bucomaxilofacial, principalmente nessas questões de tumores de cavidade oral, né? Que isso é onde a gente se encontra mais, assim, né? Por assim dizer. Certo, tá certo. Doutor Vladimir, a tua formação vem da odontologia. Nós estamos aqui num programa que vem do Sindicato Médico, uma área dos médicos, e a gente fala sobre fronteiras da saúde. Como isso define os limites da atuação da cirurgia bucomaxilofacial nessa interação com a medicina? Como fazer essa definição? Isso atualmente, né, a gente está com um mercado bem saturado em diversas especialidades, então acaba dando essa confusão e essa interação entre as diferentes áreas em locais de atuação muito próximos. Eu até trouxe aqui para a gente o que está definido na lei, tá? Que é a consolidação das normas para procedimentos nos conselhos de odontologia, que é lá de 2005 e foi atualizada em 2012, tá? Que ela define a especialidade da odontologia, né? Como a especialidade que tem o objetivo e o diagnóstico e o tratamento cirúrgico e coadjuvante das doenças, traumatismos, lesões e anomalias congênitas e adquiridas do aparelho mastigatório e dos seus anexos, né? Então, quando a população, o paciente tiver dúvida, é sempre bom ele pensar no sistema mastigatório, como o Dr. Felipe falou. Todas essas áreas, todas essas regiões, elas estão, de um certo modo, ligado com a mastigação, com a deglutição do paciente. Então, essa é uma área bem específica, onde envolve dentes, né? E às vezes 2, 3, 4 milímetros de movimentação de dente faz toda a diferença num plano de tratamento, num prognóstico do paciente, para ele não ter dor de cabeça, para ele não ter bruxismo de noite, enfim, para não ter uma série de problemas futuros. Como o Dr. Felipe falou, depois que faz a remoção do tumor, tem toda a parte da reabilitação, e essa reabilitação tem que ter esse cuidado de ter o sistema mastigatório, né, reabilitado, né? Então, ainda para complementar, o cirurgião bucomaxilofacial ele não pode atuar, né, na via cervical infra-dioideia, que é abaixo da mandíbula, que é abaixo do ocioide, tá? O dentista, o bucofacial, ele também não pode realizar cirurgia sob anestesia geral sem o auxílio de um médico anestesista, tá? Não pode realizar cirurgias em ambiente ambulatorial com anestesia geral, mas
isso já era uma prática de países mais avançados, mais desenvolvidos, mais ricos, digamos assim, que aumenta bastante o custo do procedimento odontológico, é o auxílio de um médico anestesista no consultório odontológico para fazer a sedação, né? Então, isso a gente tem feito bastante. É um conforto para o paciente. Acho que não tem muita gente que gosta de ir no dentista, então se der para dormir na cadeira, se der para fazer o procedimento todo com sedação, não se lembrar, né? Tem muito paciente com muita ansiedade para procedimentos, então com um anestesista sedando no consultório, os pacientes aceitam melhor os tratamentos. De novo as parcerias e as fronteiras, né? Exatamente. Então acho que são realmente áreas de atuação que caminham juntas, né? A gente não pode segmentar, não pode de forma alguma e fugir delas, fugir dessa união. E só para complementar, o bucomaxilofacial não atua em tumores malignos, exclusivo de médico, cirurgião de cabeça e pescoço. E dentista, cirurgião bucofacial, também não atua nas glândulas salivares maiores. Tá? Parótida, submandibular, sublingual, uso exclusivo de área exclusiva do cirurgião de cabeça e pescoço. Isso que o Vladimir falou é muito importante, é onde geralmente gera algum atrito, né, quando tem uma interferência nessa parte oncológica. Essa realmente é uma questão muito sensível para o cirurgião de cabeça e pescoço. Não só com o bucomaxilo, às vezes a gente tem uma interferência de cirurgião não especializado em tratamento de tumor oncológico, mesmo médico, cirurgião, que não está acostumado a lidar com a patologia oncológica em si. Ela tem toda uma característica de abordagem primária, que se a gente não inicia da maneira correta, a gente provavelmente vai ter um resultado muito desafiador. E como eu disse, isso não é exclusividade de quem não é médico. A gente também encontra em outras especialidades, muitas vezes, essa intersecção muitas vezes na ansiedade de querer resolver um problema logo, e a gente vê que extrapola um pouquinho a área de atuação, e às vezes isso traz um prejuízo futuro para o paciente, né? Então, nas patologias oncológicas, a gente realmente, os tumores malignos é uma coisa que essa é uma área que é muito sensível para nós. Isso que o Vladimir falou é muito importante, tá? Nem sempre aquela vontade de auxiliar, de acelerar um processo vai beneficiar o paciente, exatamente, né? Às vezes é preferível retardar um pouquinho o início do tratamento, mesmo com algo grave, como é uma patologia oncológica, mas começar de forma correta. Isso vai desde uma biópsia, né? Às vezes a gente uma biópsia incisional, que é tirar um pequeno fragmento, às vezes é melhor do que remover toda uma lesão. Às vezes remove toda uma lesão, a gente perde os pontos de onde é que era a margem daquela lesão, por exemplo. Então, naquele afã de resolver, muitas vezes a gente fica... o paciente fica um pouquinho prejudicado, né? E a patologia ela pode ter um desfecho diferente, que é a cura, que é o que a gente deseja, com menor morbidade, né? Isso que eu acho fantástico dessa conversa do podcast do Fronteiras da Saúde, para a gente chegar a esses esclarecimentos, né? Chegar a esses entendimentos. A gente quer mostrar para a população que exatamente isso, que cada especialidade, cada área, cada um tem muito o que fazer. Né? Tem muito o que fazer e vai conseguir fazer na sua área da melhor forma possível. E se alguém quiser tentar atuar de uma forma desconhecida, né? Sem o conhecimento pleno, pode chegar a um desfecho não muito favorável. Mas, enfim, lá vamos nós. Dr. Felipe, como é que o paciente pode se proteger e identificar se está sendo atendido pelo especialista correto? Uma pergunta difícil, hein, Mônica? Porque hoje... No convite eu não falei que ia ser fácil. Essa pergunta é complicada, porque isso é muito difícil hoje em dia, porque a gama de informações que o paciente tem e a qualidade da informação, muitas vezes ele não consegue filtrar. Né? Muitas vezes é difícil para a gente filtrar a qualidade de informação, né? E basicamente como o paciente vem hoje, recebe essas informações e sem ter esse conhecimento para filtrar o que está correto ou não, né? Mas basicamente eu acho que ela pode usar as ferramentas
da internet para verificar se a especialidade que ela está se direcionando é adequada, a indicação de um outro profissional, né? Então, ela saber essas questões oncológicas, né, que ela deve procurar um médico, essas questões mais da parte da mastigação, ela procuraria um bucomaxilo. Dentro da medicina, a gente tem aquela situação da busca do... Bom, em primeiro lugar, se é um médico, vai ter um CRM, né? Então, no Conselho Federal de Medicina, a gente tem lá registrado quem é médico, quem não é, quem tem o tal do númerozinho do CRM ou não. E tem o RQE, né? Tem Sim. o registro de qualificação da especialidade, perdão, né? Também vai definir. Dentro da odonto, isso também existe? Sim, existe o Conselho Regional de Odontologia, com registro, né? Que é vinculado ao Conselho Federal de Odontologia, então... O paciente também pode se assegurar verificando o número de registro e a especialidade também tem que ser registrada e homologada pelo Conselho. E é fácil da gente buscar lá também? No site do Conselho tem. No site do Conselho também consegue essa informação. Sim, fácil. Né? Eu acho que dentro da nossa informação à população é importante a gente falar também sobre isso, né? Que é como buscar as melhores informações. Atualmente até o ChatGPT já tem passado a perna algumas vezes em alguma informação, né? Então a gente tem que buscar as referências, buscar informação de qualidade, né? A gente tem que saber onde buscar. Procurar os sites oficiais. Isso é pouco divulgado para os pacientes, né? Para a população em geral, né? Às vezes a gente, talvez seja uma falha dos nossos conselhos a conseguir penetrar mais na população em geral para que eles busquem essas informações nos sites devidos, né? Na instituição oficial, exatamente, né? Esse é a principal busca, eu acho que tem que ser por ali. Tenho certeza que tem que ser por ali. Conversa tá ótima, tá linda e maravilhosa, mas a gente vai passando o tempo e a gente tem que começar a se encaminhar para uma finaleira aqui. Nós aqui na Fronteira, no Fronteira da Saúde, a gente tem uma espécie de um clube de livro, né? Então, a gente, além de trazer essa informação de qualidade sobre as profissões, sobre as áreas de atuação, a gente gosta de sempre trazer uma informação sobre literatura, né? Não a literatura especializada, a literatura comum mesmo, aquela que é gostosa de ler, de sentar no final de tarde, numa poltroninha lá e começar a ler. Daí, te peço, Dr. Vladimir, uma indicação de um livro que foi interessante para ti na tua formação, na tua vida, algo que possa ser significativo para quem está nos escutando. Pode ser 2 livros. Claro. Aí vai para a parte um pouco da minha vida, que tem essa parte profissional da área da saúde, mas também tem a parte esportista, que eu sempre pratiquei bastante esporte, então eu gosto muito de ler biografias, então não tem como deixar de citar a biografia do Ayrton Senna, né? Além de um desportista, um ser humano ímpar, aqui acho que todo mundo tem muitas lembranças e conhece bem a história dele, um ser humano fantástico, é um livro que flui naturalmente, tu vai te estimulando, né, com a dedicação, com o empenho, com a ânsia por vitória, não desistir, nunca entregar os pontos, nunca. E entrando um pouco na área da cirurgia, a biografia do Ivo Pitangui, né? Que não sei se não foi o maior cirurgião brasileiro, mas com certeza foi um dos maiores. Dentro da cirurgia plástica, sem dúvida. Um médico, né, que rompeu barreiras, criou técnicas, e aí puxando a lenha para minha brasa, ele tem a frase histórica maravilhosa que diz que não adianta tu ter uma pele lisinha, esticada, bonita, se tu não tem um sorriso bonito no rosto. Então, a prova de que as especialidades atuam conjuntamente para o melhor resultado. Excelente. Doutor Felipe, tens uma indicação para nós? Eu li ultimamente, que eu acho um livro bem interessante para quem gosta da área de pesquisa em geral, né, que é a Navalha de Ockham, tá? Que é um livro que traça, digamos assim, uma biografia do pensamento científico moderno, né? Então,
da evolução de como foi se delineando o pensamento científico, como se foi se transformando a pesquisa em geral em todas as áreas, né? Não só na medicina, mas na ciência em geral e o quanto o nível de evidência é considerado ou não. Então, é um livro bastante interessante para quem, se é uma leitura, acho que fácil, né? Mescla história com ciência, então vai fazendo essa passagem. Tem muito aquela pegada do Gene, do livro Gene e do Mal do Século, né? Que são outros 2 livros também muito bons, mas é mais... acho que mais para quem vai da área das ciências da saúde em si, né? Então, são literaturas que eu gosto de ler. Não acho difícil de ler essa literatura que mescla história com ciência, né? Perfeito, que legal. E para a gente finalizar, vamos lá, uma frase... de efeito? Frase de efeito, uma mensagem, aquele recado que queira deixar para quem está nos ouvindo. Não, Mônica, aí eu vou me tornar um coach aqui, não tenho essa frase de efeito, assim, não mas eu acho que essa frase... eu quero deixar aqui essa tua sugestão, né, que eu acho que mais que uma sugestão é informação, para as pessoas em geral. Verifiquem o seu grau de formação, vão nos sites corretos do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Federal de Odontologia, verifiquem se o profissional que você está procurando é o mais indicado e que ele é um profissional correto nesse mundo de tantos profissionais incorretos que estão inundando todas as nossas áreas, né? Então, acho que essa mensagem, né? Aí eu fujo do coach ou de mensagem de... Não, é um take-home message. Não tenho essa habilidade. Mas acho que essa informação, Ótimo. Que é importante. Muito bom. Dr. Vlad? Então, para finalizar, e acho que dá até para complementar a mensagem do Dr. Felipe de procurar o profissional correto, explicar por que disso. Porque o profissional correto, ele vai realizar o diagnóstico correto. É muito ruim tu chegar num profissional da saúde e achar que tu tem uma coisa, ou melhor, tu ter uma coisa e ele dizer que tu tem outra. Então, o profissional correto vai realizar o diagnóstico correto, vai tratar da melhor maneira possível, vai ter mais condições de tratar de alguma possível complicação cirúrgica. Complicações cirúrgicas muitas vezes são inerentes ao procedimento, não dependem do cirurgião, então o profissional adequado ele tem melhores condições de tratar essas complicações, né? O profissional adequado diminui os riscos de sequelas, de problemas, né? Diminui a necessidade de ter novas cirurgias, novas reintervenções. E se ainda tudo isso não for o suficiente para conscientizar a busca pelo melhor profissional, o melhor profissional ele é mais barato. Quando pesa no bolso, muita gente ouve, né? Na medida que tu faz um tratamento mais efetivo, tu não tem sequelas, tu não tem que procurar por tratamentos para tratar sequelas, para tratar complicações. Então, pesa no bolso. Um profissional correto, profissional da área, profissional que não avança, que não atua em áreas que não são a sua, ele sai mais em conta. O cara tem que refazer, né, Vladimir? Às vezes tem que desfazer o que foi feito e refazer de novo. Quando é possível. Um retrabalho. Bem isso mesmo. É melhor pagar uma vez, talvez um pouquinho mais, que pagar 2, 3 ou 4. Que não é um pensamento geral. Geralmente se pensa assim, um cara super especializado, ele vai ser absurdamente mais caro. Agora, provavelmente ele não vai ter a consequência depois que vai ter que ser corrigida. Exatamente. Né? Perfeito. Nossa, conversa excelente. Muito obrigada pela presença de vocês dois aqui. Obrigada, Felipe. Obrigada, Vladimir. Foi excelente o nosso bate-papo. Foi muito bom mesmo. Obrigado pelo convite. Então, fica o recado. Buscar o profissional correto, buscar o profissional que vai ser o ideal para cada situação faz toda a diferença. Saber a formação dele, saber qual que é a base do conhecimento dele. Isso é uma informação que a gente realmente consegue
nos conselhos, né? No Conselho Federal de Medicina, no Conselho Federal de Odontologia. São informações que são abertas e a gente pode buscar. Agradeço a vocês dois e para você que está nos assistindo, pode nos acompanhar nos canais do Simers, no YouTube, no Spotify. Até uma próxima.